Pause o vídeo agora se você não está pronto para questionar tudo o que sabe sobre a exploração espacial. Porque o que vou revelar nos próximos minutos vai fazer você olhar para o céu de uma forma completamente diferente. A NASA. 3 letras que representam o auge da exploração humana. Mas e se eu te disser que por trás de cada missão histórica existe um arquivo classificado, uma anomalia inexplicada, um segredo que desafia tudo o que nos ensinaram? Hoje você vai descobrir 7 mistérios da NASA que simplesmente desapareceram da narrativa oficial. E acredite, o número 4 vai te deixar sem dormir essa noite. Segredo 1. O incidente do Museu Esquecido. Vamos começar com algo que pouquíssimas pessoas sabem. Em 1973, a NASA construiu um museu secreto. Sim, você ouviu direito. Um local não listado em nenhum mapa público dentro do Kennedy Space Center, onde armazenavam artefatos problemáticos. O que são artefatos problemáticos? Equipamentos que funcionaram de forma inexplicável. Amostras lunares com propriedades que contradiziam a física conhecida. Fotografias com anomalias que não podiam ser explicadas pela ótica convencional. Esse museu foi desmontado em 1989. Todo o conteúdo transferido para um local não divulgado. Os funcionários que trabalharam lá, todos assinaram acordos de confidencialidade vitalícios. Coincidência? Talvez. Mas por que esconder equipamentos defeituosos por décadas se eram apenas falhas técnicas? Segredo 2. As transmissões cortadas da Apollo 11. Todo mundo conhece as palavras imortais, um pequeno passo para o homem. Mas o que poucos sabem é que houve 2 minutos de silêncio de rádio durante a missão Apollo 11 que nunca foram oficialmente explicados. Buzz Aldrin e Neil Armstrong relataram ter visto algo na cratera adjacente ao local de pouso. A transmissão foi cortada. Quando voltou, os astronautas falavam sobre checagens de equipamento de rotina. Engenheiros de telecomunicações independentes que monitoravam as frequências naquele dia captaram fragmentos da conversa original. Armstrong teria dito: "Eles estão aqui. Estão do outro lado da cratera nos observando." A NASA nunca comentou sobre isso. O arquivo de áudio permanece classificado até hoje sob pretexto de segurança nacional relacionada à corrida espacial. Mas a Guerra Fria acabou há mais de 30 anos. Por que ainda manter segredo? Segredo 3. O astronauta que nunca voltou completamente. Missão STS-51F do ônibus espacial Challenger. O astronauta John David Bartle passou 7 dias em órbita. Quando retornou, algo estava diferente, radicalmente diferente. Seus exames médicos mostravam alterações neurológicas inexplicadas. Ele começou a demonstrar habilidades cognitivas aumentadas. Resolvia problemas matemáticos complexos instantaneamente. Tinha memória fotográfica perfeita. Mas também desenvolveu algo perturbador. Pesadelos recorrentes sobre estar preso entre 2 realidades. A NASA afastou Bartle do programa espacial, oficialmente por ajuste psicológico pós-missão. Extraoficialmente, nenhum astronauta que voou naquela órbita específica, passando por uma zona de intensa radiação cósmica, foi autorizado a retornar ao espaço. 6 astronautas daquela missão relataram experiências semelhantes. Todos foram discretamente removidos do programa ativo. Coincidência? Você decide. Segredo 4. O protocolo laranja. Prepare-se. Aqui está o que vai te tirar o sono. Existe um protocolo classificado chamado Código Laranja na NASA. Poucos sabem da sua existência. Menos ainda sabem o que ele significa. Descoberto por um denunciante anônimo em 2003, o protocolo laranja é ativado quando sensores detectam inteligência não humana em aproximação direta à Terra. Não estamos falando de sinais de rádio distantes. Estamos falando de objetos físicos se movendo de forma inteligente, entrando em nosso espaço aéreo.
O protocolo foi ativado 3 vezes documentadas: 1991, 2004 e 2017. Em todas as ocasiões, observatórios ao redor do mundo foram instruídos a realizar manutenção emergencial simultaneamente por 48 horas. Satélites de comunicação civis foram redirecionados. E o mais perturbador, câmeras da Estação Espacial Internacional transmitiram telas azuis por períodos específicos. O que a NASA estava escondendo do mundo naquelas 48 horas? Ninguém fora da cúpula da agência sabe, mas câmeras amadoras de astrônomos independentes capturaram objetos não identificados durante esses períodos. Objetos que se moviam em padrões que desafiam nossa compreensão de propulsão. Segredo 5. A experiência marciana censurada. Quando o rover Curiosity pousou em Marte em 2012, sua missão oficial era procurar sinais de vida microbiana antiga. Mas havia uma missão secundária não divulgada: testar se formas de vida terrestres poderiam sobreviver em Marte. A NASA secretamente enviou bactérias extremófilas, escondidas em um compartimento blindado do rover. O plano era expô-las ao ambiente marciano por 30 dias e depois analisar os resultados. Algo deu errado. Muito errado. As bactérias não apenas sobreviveram, elas prosperaram. Mais do que isso, sofreram mutações aceleradas que normalmente levariam milhões de anos na Terra. Em apenas 30 dias, desenvolveram características completamente novas, incluindo pigmentos que nunca foram observados em organismos terrestres. O experimento foi imediatamente encerrado. Os dados, classificados. A NASA nunca publicou os resultados e negou veementemente que qualquer material biológico foi enviado a Marte. Mas documentos internos vazados em 2019 confirmaram toda a operação. Por que esconder que a vida pode se adaptar a Marte, a menos que as implicações fossem muito mais profundas do que parecem? Segredo 6. Os astronautas que viram o futuro missão STS-67. Durante uma caminhada espacial, a astronauta Nancy Curry relatou uma experiência que desafiou toda a lógica. Ela viu a Terra não como era, mas como seria no futuro. Por exatos 14 segundos, ela observou continentes com formas diferentes, oceanos em níveis alterados e estruturas que não existiam em 1995. Quando retornou ao módulo, ela imediatamente fez um esboço detalhado do que viu. Curiosamente, alguns dos elementos que ela desenhou correspondem exatamente a mudanças geográficas e estruturas que foram construídas anos depois. Ela desenhou ilhas artificiais no Golfo Pérsico que só foram criadas em 2004. Desenhou padrões climáticos que só foram confirmados por satélites em 2010. A NASA classificou o incidente como alucinação induzida por privação de oxigênio. Mas os registros mostram que os níveis de oxigênio dela estavam perfeitos. E mais 5 astronautas em missões diferentes relataram experiências temporais similares. Existe algo na órbita terrestre, em altitudes específicas, que distorce a percepção do tempo? Ou alguns humanos desenvolvem habilidades precognitivas quando expostos ao ambiente espacial? Segredo 7. O arquivo Black. O último segredo é o mais explosivo. Dentro da NASA existe um arquivo digital chamado Black Archive, arquivo negro. Não é um mito. Ex-funcionários confirmaram sua existência. Este arquivo contém tudo o que a NASA decidiu nunca tornar público. Fotografias inexplicáveis, vídeos de fenômenos que desafiam explicação, relatos detalhados de astronautas sobre encontros anômalos, dados de experimentos que produziram resultados impossíveis. O acesso é restrito a menos de 20 pessoas no mundo. Nem o presidente dos Estados Unidos tem clearance automático. Em 2016, um hacker conseguiu penetrar as camadas externas do sistema e extraiu metadados, não o conteúdo, apenas os títulos dos arquivos. Os títulos incluíam coisas como Protocolo de Contato 1972, Análise de Material Não Terrestre Recuperado,
experimento de consciência Phoenix, transmissões recebidas da Voyager, setor não mapeado. Antes que ele pudesse extrair qualquer arquivo completo, o sistema foi bloqueado. Ele foi rastreado, preso e recebeu uma sentença desproporcional de 10 anos por invasão de sistemas governamentais. Mas aqui está o detalhe. Nenhum outro hacker na história recebeu sentença tão severa por invadir apenas metadados. O que estava naqueles arquivos que justificava tal punição? Então, por que a NASA mantém esses segredos? Proteção nacional? Medo de pânico público? Ou há algo muito maior em jogo? Algo que mudaria fundamentalmente nossa compreensão sobre quem somos e onde estamos? A verdade é que quanto mais exploramos o cosmos, mais percebemos o quanto não sabemos. E talvez, apenas talvez, existam coisas que ainda não estamos prontos para saber. Mas uma coisa é certa: o universo está cheio de mistérios. E a NASA? Ela tem as chaves para muitos deles. A questão é, quando eles finalmente decidirão abrir essas portas? Se inscreva e ative o sino para não perder os próximos segredos que vamos revelar. Porque isso foi apenas o começo.